Como aprender espanhol pronunciando e também como praticar espanhol pronunciando mais de 1.500 frases temáticas divididas em 76 temas da língua espanhola. Acompanhe este vídeo até o final e você saberá de que exatamente estou falando. Primeiro, vejamos o que acontece com a maioria das pessoas que estudam, aprendem ou praticam espanhol, ou pelo menos tentam fazer isto. Muitos dos materiais de ensino que utilizamos, a maioria dos professores de espanhol, consiste em livros elaborados, a maioria destes na Espanha, material didático encontrado em sites e que reproduzimos para usar com nossos alunos. Estes materiais contêm diálogos, textos, explicações gramaticais, exercícios escritos e auditivos, e alguns deles até contêm aspectos culturais dos 21 países que falam espanhol oficialmente. Geralmente trabalhamos com grupos de no mínimo 4 alunos e até com grupos de mais de 10 alunos, os quais os alunos, têm que dividir a atenção do professor num período de 60 minutos. E, logicamente, as escolas de idiomas têm que lidar com o dilema da qualidade e quantidade. Quando a questão é a quantidade de alunos, surge a problemática de que o aluno tem menos chances de avançar adequadamente e agilizar seu aprendizado. Além do problema da quantidade, ocorre que nem sempre conta-se com material didático adequado. Vejamos, por exemplo, o conteúdo de áudio presente em muito material didático que utilizamos. Pouquíssimos métodos trazem conteúdo e exercícios de áudio que ofereçam momento de prática e avanço para o aluno. E aí então o professor tem que recorrer a músicas ou filmes para que o estudante se depare com a realidade da pronúncia em espanhol e que o ajude a praticar fluência e estrutura, além, claro, da educação auditiva e fonética. Como a maioria dos materiais didáticos, quer dizer, os livros para ensinar espanhol, são de origem espanhola, o professor se vê limitado e às vezes o aluno acaba tendo a referência fonética de somente uma região. Neste caso, a espanhola. É importante destacar que sou totalmente contra os barrismos fonéticos, isto é, acreditar que um só registro fonético ou de pronúncia deve se considerar correto e os outros ou o outro errado. O espanhol tem, como todo qualquer idioma, tem várias formas ou registros de pronúncia. Outro aspecto importante é que o aprendiz deve praticar e se acostumar a ouvir o espanhol exatamente como é pronunciado por nativos da língua, independentemente da origem territorial deste. Para os professores, a falta ou carência de material auditivo elaborado com o objetivo de melhorar a compreensão e também de ser útil na prática das estruturas, limita bastante a proposta de ensino da língua. O material de áudio aqui apresentado foi elaborado com a intenção de suprir uma lacuna existente há muito tempo nas ferramentas usadas no ensino da língua espanhola. Como aprender espanhol pronunciando contém exatamente 76 temas do idioma espanhol ensinados em quase todos os métodos, escolas e cursos. Nestes 76 grandes temas, são pronunciadas mais de 1.500 frases. Cada frase é pronunciada de forma pausada para que o aluno sinta todos os elementos fonéticos e logo é feita a pronúncia normal, isto é, como um nativo a pronuncia num contexto comum do cotidiano. Estes são alguns dos temas tratados, ensinados e praticados neste material de áudio. Perguntar, dizer o nome. Perguntar e dizer o nome. O aluno pratica como você vai perguntar e como você vai dizer o nome e dar as informações pessoais. Hablar de la residencia.
A pessoa pratica como você vai descrever a residência, falar das partes de uma casa, descrever as partes de uma casa ou de qualquer outro ambiente de moradia. Descrição física. Se pratica a descrição de pessoas, fisicamente, como a pessoa é. Hablar del tempo e del clima. Aprende-se e se pratica a falar como está o tempo, como é o clima numa determinada região. Saludos, despedidas, los dias de la semana. Você pratica ou aprende a cumprimentar, a se despedir, pratica os dias da semana que o brasileiro tem muita dificuldade de aprender rapidamente. Como falar em el aeroporto. Aqui é interessante porque alguns temas, pelo menos 9 dos 76 temas, são para quem vai viajar. E nesse caso, como falar em el aeroporto é como você vai lidar com essa situação de estar num aeroporto fora do país e onde só se fala espanhol. Então você vai aprender a perguntar, a pedir informações no aeroporto. O que se diz a la hora de fazer compras? Interessante também para quem vai viajar, pois aqui você aprende as estruturas, o que você deve perguntar na hora de fazer uma compra, de estar numa loja, num país estrangeiro de fala espanhola. Fazer pedidos em um restaurante também é interessante para quem vai viajar e vai a um restaurante e vai aprender as coisas dos alimentos, como fazer o pedido da sua comida, todos os elementos de se comunicar com os garçons do ambiente. Atividades cotidianas. Aqui o aluno aprende e pratica como você vai falar sobre o seu dia a dia. Pratica horários, pratica estruturas adequadas para você descrever um dia comum. Uso de muy e mucho. Muito brasileiro tem dificuldade de usar. Saber quando vai usar muito e quando vai usar muito é um dos elementos que se pratica e se aprende neste material auditivo. Hablar de gustos e preferências. O verbo gostar é um dos verbos que mais dificuldade apresenta para o brasileiro. Nessa parte do material você vai ter frases de como utilizar o verbo gostar e como se expressar para as suas preferências. Hábitos em el passado. Você pratica como falar das diferentes formas em que você vai falar sobre o passado. Tempos no passado, que também o brasileiro sente muita dificuldade. Você terá em mãos um e-book ou apostila com a transcrição das frases. Você recebe também os arquivos de áudio das 1.500 frases e de 11 textos pronunciados com acento argentino, chileno e venezuelano. Você ouve a pronúncia de um grupo de frases, primeiro de forma pausada, para você sentir todas as pronúncias. Tema 43. Hábitos en el pasado. Antes jugaba en las calles. Antes hablabas mucho más. Cuando niño estudiaba mucho. Era muy tímido. Cuando niña ibas a la iglesia. No veíamos mucho la tele. Depois de forma natural. E é esta a parte que é recomendada que você repita. Antes jugaba en las calles. Antes hablaba mucho más. Cuando niño estudiaba mucho. Era muy tímido. Cuando niña ibas a la iglesia. No veíamos mucho la tele. Cada tema pode estar dividido em vários grupos de 4, 5 ou 6 frases. Neste caso do tema 43, hábitos em el passado, ele está dividido em 2 grupos de frases. Porém, o mais interessante é que no mesmo e-book há uma parte chamada práticas, exercícios, práticas, no qual podemos encontrar exercícios que vão exigir que o praticante ouça várias vezes as frases ditas de forma natural ou rápida e faça os exercícios ou exercício que são propostos. Neste exercício do tema 43, o estudante tem que unir a coluna numérica com a coluna alfabética. Achar, por exemplo, a frase da coluna alfabética que completa perfeitamente a frase ou completa perfeitamente uma frase da coluna numérica. Veja outro tema.
Aqui você pode ver os grupos de frases pronunciadas no tema 23, titulado Haciendo Compras, e muito útil para quem vai viajar e quer aprender o que e como dizer alguma coisa na hora de fazer as suas compras. Este tema é pronunciado em 6 grupos de frases. Aqui também você ouve a forma pausada de pronunciar. Tema 23. Haciendo compras. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Qué desea? ¿Qué talla quiere? ¿Qué color desea? ¿Puede atenderme? Y luego a forma natural. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Qué desea? ¿Qué talla quiere? ¿Qué color desea? ¿Puede atenderme? Na área de práticas e exercícios, este tema tem 3 grupos de exercícios. Num deles, em que o praticante tem que escrever a pergunta correta para cada resposta. Em outro exercício, em que vai unir a coluna numérica com a coluna alfabética. E um terceiro exercício em que se pede que o aluno complete 8 frases usando, claro, a audição do tema. Mas, espera aí, ainda tem mais. Outra parte deste material auditivo contém 11 textos sobre diversos temas do cotidiano de uma pessoa, pronunciados de forma o mais natural possível. Ouça um trecho de um deles e veja a transcrição que o acompanha. Tema 8. ¿Qué has hecho hoy? Pues hoy me he despertado muy tempranito y también me he levantado tan pronto como he podido. Luego, como siempre lo hago, he ido al baño, me he duchado y mientras veía o oía la tele, me he vestido y he preparado el desayuno. He salido de casa antes de las 8 de la mañana y antes de llegar al trabajo he pasado por una farmacia, pues todos los meses tengo que comprar una medicina que me ha recetado el médico. Al llegar al trabajo, una escuela de secundaria donde he tenido la oportunidad de enseñar lo que a mí me gusta, he preparado mis cosas para mis clases. He estado en la escuela hasta el mediodía. Pero un poco antes he merendado un poquito, pues hoy no he podido comer a la misma hora de siempre. O estudante também pode usar estas 11 pronúncias para fazer exercícios de compreensão ao responder perguntas feitas sobre cada uma delas. Todo o conteúdo auditivo pronunciado só de forma natural também está recopilado numa seção que o estudante pode selecionar na hora que for fazer os exercícios escritos. Falemos primeiro dos estudantes. Para quem serve? Para o estudante que quer reforçar seu conteúdo com uma ferramenta de áudio que não há no mercado comum e que está pela primeira vez diante de você. Também serve para quem quer praticar pronúncia e estrutura nos momentos em que pode prestar atenção no que está ouvindo. Quer dizer, você está na fila de um banco, você está na espera do dentista, você está no seu carro, você vai ouvindo, tem um material auditivo, você está ouvindo o espanhol e com isso você está praticando e concentrado no que está ouvindo. Muito útil para quem vai viajar e quer ter um material que o ajude de forma prática e eficaz a aprender o essencial e usá-lo em sua viagem. Também pode ser útil para quem vai ter uma entrevista ou prova oral e precisa corrigir tanto a pronúncia quanto a estrutura, e os materiais dos quais dispõe não estão lhe ajudando muito. Para os professores, para que professores pode ser útil? Os professores terão à sua disposição um material para reforçar as ferramentas de ensino que usam, como a criatividade, característica de quem usa material didático, aplicará os exercícios auditivos e escritos de maneira mais eficaz possível, pois os áudios foram pensados exatamente para isso. Insisto em destacar que este material contém pronúncias de diferentes regiões da América Latina e não da Espanha, porém com uma estrutura linguística que é universal.
Bem, agora que você conhece perfeitamente esse material, que pode ser útil para que você possa praticar ouvindo um conteúdo estrutural e uma forma de como se pronunciar fluentemente, e depois ter acesso a exercícios que farão com que você pratique muito mais aquilo que você simplesmente ouviu, mas que também você possa escrever. Ou seja, você junta audição e exercício escrito, prática e aprendizado de estrutura. Esses são os objetivos de como aprender espanhol pronunciando, como praticar espanhol pronunciando. Conheça mais detalhes desse material. Vá até nossa página do nosso site e clique em "Quero ter esse material para mim", ok? Essa é a fórmula para você aprender mais, para você praticar o espanhol em qualquer ambiente. Enquanto está dirigindo, enquanto está na espera do banco, enquanto está na espera de uma consulta médica, enquanto você não tem nada em que se preocupar e se concentrar. Ouça espanhol, pratique e aprenda. Concluindo, Como Aprender e Praticar Espanhol Pronunciando é um produto digital que contém um arquivo de áudio de 1.500 frases temáticas e 11 textos do cotidiano, pronunciados de forma pausada e de forma natural, relacionados a 76 temas da língua espanhola. Este material auditivo está acompanhado de um e-book com a transcrição das frases e textos e uma grande série de exercícios elaborados para a prática da compreensão e da escrita. Você deve visitar a nossa página e lá saberá como ter este conteúdo preparado para alunos e professores de espanhol. Vai lá, veja mais detalhes deste produto inédito e aprenda ou pratique espanhol.